2 Timóteo capítulo 1, nós vamos ler apenas esses dois versículos 13 e 14. Amém? Diz assim: mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Nós estamos vivendo em um período de crise no meio evangélico, no evangélico brasileiro. Vamos falar da nossa realidade, da nossa casa. Muitas heresias têm sido difundidas, como talvez nunca houve na história da igreja, irmãos. E vocês vão estudar a história da igreja, vocês vão ver que nunca se difundiu tanta heresia como nos nossos dias, como no tempo que nós estamos vivendo. O universalismo voltou a ser pregado em nossos dias. Todos serão salvos. Há quem diga que até o diabo será salvo. A extinção do inferno. Existe um ataque massivo sendo empreendido contra a doutrina da Trindade, contra a doutrina do pecado original, contra a doutrina da infabilidade e suficiência das Escrituras. Existem pessoas dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus, que ela contém. Existem pessoas dizendo que a história de Jonas foi uma novela. Não é uma verdade. Eu sou do ponto seguinte, que se a Bíblia tivesse escrito que Jonas engoliu a baleia, eu acreditaria, irmãos. Mas a Bíblia diz que a baleia engoliu Jonas, ou um grande peixe, né? Mas existem pessoas atacando a suficiência, a inerrância das Escrituras. E qual o resultado disso? Dessas heresias que estão sendo difundidas em nossos dias? Imoralidade. Se não existe inferno, então não tem problema pecar, não é verdade? Se todos serão salvos, imoralidade sem igual no meio evangélico. Estatística de divórcios no meio evangélico igual no meio secular. Analfabetismo bíblico. As pessoas sabem o nome dos artistas da novela, mas pergunta quem foi Obadias, Malaquias, Miqueias, Naum. Há uma forte ênfase no emocionalismo. O importante é sentir. E eu não sou contra as emoções, irmãos. Eu amo me emocionar na presença de Deus. Mas há uma forte ênfase num emocionalismo sem conteúdo. Igrejas que não oram, não se consagram. Igrejas movidas por eventos e não pelo anseio da presença de Deus e da sua palavra. Vamos trazer alguém famoso para encher a igreja. Vamos trazer alguém que dá ibope para encher a igreja. Métodos pragmáticos, seminários fracos, movimento dos desigrejados. O que é esse movimento? Um grupo se reúne no McDonald's, nós somos uma igreja aqui. Vamos nos reunir na praça de alimentação lá do shopping, aqui é a igreja. É um movimento que ele é anti-estrutura, ele é anti-organização e anti-liderança. Eles não gostam de liderança, eles não gostam de organização, é os desigrejados. E esse movimento está crescendo no Brasil. E como eu disse, seminários fracos, e seminários fracos formam pastores fracos. Então a pregação nos púlpitos também se tornaram fracas. Pregações são trocadas por teatro. Pregações são trocadas por vídeos. Hoje eu senti de Deus, ouvi uma vez isso de um pastor. Hoje não vai ter pregação. Vamos tirar todo mundo das cadeiras, vamos dançar e adorar a Deus. Mas a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Seminários fracos, pregações terapêuticas. Pregações como vencer a depressão, como vencer o desânimo, como 5 passos para melhorar o seu casamento.
Algo que o Augusto Cury pode dizer para você. Você não precisa de um pastor para isso. Compre um livro do Augusto Cury. Você não precisa ir para a igreja para aprender isso, para vencer a depressão, a ansiedade. Como melhorar as suas finanças. Tem livro para isso, de pessoas não crentes e que falam melhores. Eles falam melhor do que os crentes. Gustavo Cerbasi, por exemplo, compra o livro dele, maravilhoso. Você quer melhorar suas finanças. Pastores fracos, pregações fracas, pregações que são preparadas no meio do caminho, o cara está indo para o culto. Outro dia eu estava conversando com o pastor e falou, rapaz, esse negócio de gastar 12 horas preparando uma pregação, onde já se viu isso? 15 minutos está bom. Pastores fracos, pregações fracas, pastores que não leem a Bíblia, uma estatística da CEPAL, mais de 50% dos pastores nunca leram a Bíblia toda. Se os pastores estão assim, imagine as igrejas, os membros. Pastores que não investem, não compram livros, não vão a seminários. Peça para ver a biblioteca do seu pastor. Por outro lado, Deus tem abençoado a igreja brasileira, irmãos. Não é só terrorismo. Deus tem abençoado a igreja brasileira com sites, blogs evangélicos. Quem nunca viu aqui o Voltemos ao Evangelho? Quem nunca acessou? Vlogs, vídeos, mestres. Deus tem abençoado o Brasil com mestres, homens da palavra, homens que se debruçam na palavra de Deus, que estudam as línguas originais, que procuram trazer profundidade aos púlpitos. Boa literatura, nunca houve tanta literatura boa sendo produzida em nosso país, irmãos. Eu converso com pastores mais antigos, eles dizem, olha, vocês não têm noção do privilégio que vocês estão tendo. Editora Vida Nova, Editora Fiel, Editora Agnus, Editora PES, estão publicando materiais bons, de qualidade. Seminários comprometidos com a palavra, está surgindo seminários, como a ERT. Mas ainda há muito trabalho a ser feito. Vocês que decidiram se envolver com a nossa escola, a ERT, Escola Reformada de Teologia, eu tenho uma palavra para vocês. Todas as dificuldades que a igreja brasileira está passando hoje, que eu listei acima, não é algo novo. São heresias velhas com uma nova roupagem. A igreja, desde o seu nascimento, vem enfrentando uma grande batalha pela preservação do Evangelho. Vejamos o texto desta noite, por exemplo, o versículo 13. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com amor, e com o amor que está em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo? Mantenha o padrão das sãs palavras. Paulo está preso em Roma, sua última prisão. Alguns estudiosos dizem que, depois que ele escreveu a segunda carta a Timóteo, 2 semanas depois ele foi decapitado. Ele está prestes a morrer. E qual é a preocupação de Paulo? Qual é a orientação de Paulo a um jovem pastor? Um jovem pastor que está assumindo uma grande igreja, a igreja de Éfeso. A igreja que Paulo ficou 3 anos. A igreja que Apolo pregou, João foi pastor em Éfeso. Maria, a mãe de Jesus, era membro daquela igreja. E Timóteo está indo para lá. E qual é a palavra deste velho apóstolo que está prestes a morrer? Qual é a preocupação dele? Mantenha o padrão das sãs palavras. Que padrão? Paulo diz, mantenha o padrão das sãs palavras. O que é sãs palavras? O que isso significa? Sãs palavras é palavras saudáveis. Para Tito, Paulo diz que ele deveria falar sobre a sã doutrina. Tito 2:1 ele diz, você porém fale o que está de acordo com a sã doutrina. Para Timóteo ele diz, mantenha. Para Tito ele diz, fale.
Por que Timóteo e Tito deveriam manter e falar sobre a sã doutrina? 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4 diz: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Então mantenha, fale. Eles não vão suportar, vai chegar um momento que eles não vão suportar a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. E para Tito, o que ele diz? Tito 2, versículos 7 e 8. Em seu ensino mostre integridade e seriedade, use linguagem sadia. Ele está falando da sã doutrina. Linguagem sadia é sã doutrina, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se lhe opõem fiquem envergonhados por não terem nada de mal para dizer a nosso respeito. Então Paulo diz para Tito: seja íntegro na sua pregação, fale com seriedade. Existe aí um pastor famoso, parece o Bozo pregando, e todo mundo gosta. A pregação, irmãos, é um momento sério, é vida ou morte, é céu ou inferno que está diante de nós. Não é um momento de rirmos, é um momento de prantearmos na presença do Senhor, é Deus falando. Mas o púlpito se tornou um picadeiro em nossos dias. E Paulo diz para Tito: olha, pregue com integridade e seriedade, e use uma linguagem sadia, uma linguagem pura. Não pregue um sermão doente, é isso que ele está dizendo. O contrário de sadio é o quê? Enfermo, doente, contra o qual nada se possa dizer, para que eles não tenham nada o que dizer contra nós. Então, em primeiro lugar, nossa proposta como escola é estudarmos a sã doutrina, com dois objetivos. Primeiro, nos mantermos na sã doutrina. O que Paulo disse a Timóteo? Mantenha. O que é manter algo? Mantenha o padrão. Não crie nada novo, Timóteo. Mantenha o padrão que você ouviu de mim. Não venha com coisas novas. É o antigo evangelho que nós temos que pregar, irmãos. E para Tito ele disse: fale a sã doutrina. Então nós temos dois desafios como escola: mantermos e falarmos da sã doutrina. Ensinarmos como nós devemos pregar sobre a sã doutrina. Como que nós vamos manter a sã doutrina? Agora eu pergunto para vocês: o que é a sã doutrina? Como eu sei se o que eu tenho ouvido na minha igreja, se o que eu tenho ouvido na internet, na televisão é a sã doutrina? Como que eu sei? Como que eu sei se o que eu tenho pregado é a sã doutrina? Como é que nós sabemos? O que é a sã doutrina? A sã doutrina é o evangelho, irmãos. O contexto da carta vai falar sobre isso, é o evangelho. E o que é o evangelho? As pessoas não sabem mais definir o que é o evangelho em nossos dias. Nós vamos aprender isso, sobre o que é o evangelho mesmo. O evangelho que Cristo pregou, que Paulo pregou, que os nossos irmãos do passado pregaram, e que nós devemos continuar pregando. A segunda ordem de Paulo está no versículo 14. Ele diz: guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. E Paulo já tinha dado essa ordem a Timóteo, na primeira carta, 1 Timóteo 6:20. Ó Timóteo, guarda o depósito,
Guarda o depósito que foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência. Guarda o bom depósito. A palavra guardar aqui tem um sentido de guardar algo para que não se danifique e não se perca. Então imagine que alguém entrega para você um vaso de 5 milhões. Fala assim, você tem que guardar isso aqui. Você não vai pôr em qualquer lugar da estante. Você tem 3 filhos pequenos que gostam de jogar bola dentro de casa. Então é guardar para que não se danifique. Ou então, alguém te entregou uma joia preciosa. Um diamante. Só que ele é pequeno. Fácil de se perder. Então você não vai também colocar em qualquer lugar. Você vai colocar num lugar onde você possa ter acesso fácil a ele. Você não vai deixar do lado da pia, onde alguém pode esbarrar e cair no ralo. Então a palavra guardar aqui é guardar no sentido de guardar para que não se danifique e para que não se perca. E Paulo diz, guarda o quê? O bom depósito. Essa palavra bom é belo, o belo depósito. Do que Paulo está falando também de depósito aqui? O que é este depósito? É o Evangelho também. Guarda o Evangelho. É como se Paulo estivesse dizendo, olha, vocês têm algo precioso em suas mãos. E o que vocês devem fazer? Guardar. Para que não se danifique, para que não haja nenhuma mistura no que foi dado a vocês, para que ele se mantenha íntegro, e para que ele não se perca, ao ponto de você chegar numa igreja e não ouvir o Evangelho. Ao ponto de você ouvir filosofia, psicologia dentro de um culto, mas não ouvir o Evangelho, ouvir tudo, menos o Evangelho. E Paulo está dizendo, nós temos que guardar para que o Evangelho não se perca, porque é um bom depósito. A palavra guardar também tem um outro significado aqui, é a ideia de guardar um palácio contra saqueadores. As pessoas vão vir para roubar o palácio, e você foi colocado como guarda, como soldado, para guardar o palácio. E os ladrões vão vir para roubar, e Paulo diz, guarde o bom depósito. É como se Paulo estivesse dizendo, olha, lá fora, Timóteo, existem ladrões, esses ladrões são os hereges, eles estão querendo corromper o Evangelho, e desta forma, se eles corromperem o Evangelho, eles estarão roubando a igreja de ouvir a verdade. E a você, Timóteo, foi confiado guardar o Evangelho. A nós que estamos aqui nesta noite, nos foi confiado guardar o Evangelho. Contra quem? Os saqueadores, contra os ladrões. Então, em primeiro lugar, nossa proposta como escola é estudarmos a sã doutrina, com 2 objetivos. Primeiro, nos mantermos nela. Segundo, falarmos sobre ela. O nosso segundo propósito como escola é guardarmos o bom depósito, o Evangelho. E como guardas, nós precisamos desenvolver pelo menos 2 coisas. Pelo menos. Um guarda, alguém que é guarda, ele tem que desenvolver a habilidade de detectar os ladrões. Os ladrões do Evangelho. Ele tem que ter o seu ouvido bem afinado. Para que quando ele ouvir algo, ele vai, pô, isso aí está cheirando heresia. Como guardas, nós temos que desenvolver 2 habilidades, pelo menos. A primeira, a habilidade de detectar os falsos mestres, os hereges. A segunda habilidade não é apenas detectar, eu sou um guarda de um palácio, e o herege, o ladrão está vindo para roubar o palácio, e eu tenho que guardar este palácio. O que eu tenho que fazer? Então eu tenho que desenvolver a habilidade de quê? De combater. Eu vou ter que combater estes ladrões, que estarão atacando o Evangelho. E a nossa geração, irmãos, é a geração mais
medrosa dos nossos dias. É a geração que menos produziu apologetas, batalhadores da fé, homens como Atanásio, que era apenas um diácono, que combateu um bispo chamado Ário, porque Ário estava ensinando que Jesus era um ser criado, e Atanásio era um diácono, e Ário era um grande bispo, amigo de Constantino, e ele foi lá e combateu Ário. Aí um amigo dele chegou para ele e falou: Atanásio, está todo mundo contra você, Atanásio. Constantino está contra você. Ário tem um monte de amigos, ele é uma pessoa bem influente, ele está bem cercado de amigos, está todo mundo contra você, Ário. Aí ele diz: então escreve aí. Então Ário contra todo mundo. Onde estão os Ários? Os Atanásio. Então escreve aí: Atanásio contra todo mundo. Perdão. Onde estão, irmãos? Os homens que vão combater os falsos profetas. E não é uma opção, é uma ordem combater os falsos profetas. Eu já fui repreendido várias vezes na minha igreja, por membros da minha igreja. Pastor, você não pode falar o nome do cidadão. Como não? Pastor, isso é falta de ética. Tá bom. Você tem um amigo e ele vai num médico. E você sabe que aquele médico já matou 10. E ele vai fazer uma consulta e ele está pensando em ser operado por aquele médico. Você não vai falar nada, né? Para o seu amigo. Porque é falta de ética. Agora, esse médico pode matar a vida física do seu amigo. Os falsos profetas matam e levam as pessoas para o inferno, irmãos. Como nós não vamos combater? É uma ordem. Ou então nós vamos rasgar a carta, a epístola de Judas. Judas 1:3. Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação, aqui é Judas, irmão de Jesus, tá? E irmão de Tiago. Ele está dizendo o seguinte: embora eu estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação, um assunto tão importante, olha, eu não consigo imaginar um assunto mais importante do que falar sobre a salvação. Ele diz: embora eu estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo com o quê? Que batalhassem pela fé. E a palavra batalhar aqui, irmãos, é a ideia de luta, de agonizar. Judas está dizendo: vocês devem lutar pela fé que uma vez por todas foi confiada aos santos. E fé aqui é o conjunto doutrinário, todo o conteúdo doutrinário que foi deixado pelos apóstolos e pelos profetas. Então nós temos uma tarefa árdua ao longo do caminho. A primeira é nos mantermos na sã doutrina. A segunda é falarmos sobre a sã doutrina. A terceira é detectar os ladrões que vão atacar o Evangelho, que já estão atacando o Evangelho. A quarta habilidade é combater os ladrões quando eles atacarem o Evangelho. Nós temos que combater, irmãos. E como nós iremos fazer tudo isso? Estudando com dedicação, não faltando às aulas, não nos esquivando dos temas mais difíceis. Esse assunto é muito complicado, pastor. Nós não podemos nos esquivar de temas difíceis. Lendo a Bíblia. Precisamos ler a Bíblia. Acho que vocês vão receber um roteiro para ler a Bíblia durante o curso. Você tem que sair daqui desse curso
tendo lido a Bíblia pelo menos uma vez na sua vida, se você ainda não leu. Mas ainda assim, mesmo fazendo todas essas coisas, irmãos, é possível que nós falhemos. Sabe por quê? Porque não é apenas estudando, não é apenas lidando com temas difíceis, não é apenas lendo a Bíblia que nós vamos vencer os desafios que nós temos pela frente. Não é apenas fazendo todas essas coisas que nós vamos nos manter no Evangelho, falarmos do Evangelho, detectar os ladrões do Evangelho, combater os hereges que atacam o Evangelho. Então, como? Como que nós vamos, como igreja, como que nós faremos para nos manter, falar, detectar e combater? Versículo 14 diz: guarda o bom depósito, mediante quem? O Espírito Santo que habita em nós. Nós podemos ter uma boa estrutura, nós podemos ter os melhores professores do país, do mundo, mas se o Espírito Santo não estiver conosco, irmãos, tudo isso será em vão. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, clamarmos por um avivamento em nossa cidade, para que as pessoas amem mais a palavra de Deus, amem uma vida de santidade. Leia o livro de Atos. Os apóstolos, os homens ali que pregavam, eles pregavam no poder do Espírito Santo. Os professores que irão dar aula aqui, eles têm que dar aula cheios do Espírito Santo. Os alunos têm que ouvir cheios do Espírito Santo. Nós só iremos conseguir, irmãos, se for através do Espírito Santo de Deus. E todo o avivamento que aconteceu ao longo da história foi um retorno ao Evangelho e um derramamento do Espírito Santo. Um derramar. E nós ansiamos por isso, por esse derramar do Espírito, irmãos. Para que nós tenhamos ousadia de pregar a palavra de Deus, como nossos irmãos pregaram, de dar as nossas vidas por amor ao Evangelho, como nossos irmãos deram. Que Deus nos abençoe como escola de teologia nesta cidade. Que Deus nos dê a graça de ensinarmos e de aprendermos a manter o Evangelho, a falar do Evangelho, a detectar os ladrões que irão atacar o Evangelho e a combater os hereges, no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Vamos orar. Senhor, nós estamos diante de uma grande tarefa, Pai. Um grande desafio foi nos dado. Foi passado o bastão para as nossas mãos. Irmãos nossos, como Atanásio, irmãos nossos, como Policarpo, irmãos nossos morreram para que o Evangelho chegasse até nós. O apóstolo Paulo morreu para que o Evangelho chegasse até nós. Homens que deram suas vidas em prol do Evangelho, para que ele chegasse a nós. E agora nos foi dado a ordem de guardar para que este Evangelho não seja danificado e nem perdido. E nos foi dado também a ordem de não apenas manter ou falar do Evangelho, mas defender o Evangelho, combater, batalhar pela fé que nos foi entregue um dia. E nós só podemos fazer isso no poder do Teu Espírito. Por isso nós pedimos nesta noite que o Senhor derrame do Teu Espírito sobre nós, nos encha do Espírito Santo, para que possamos pregar, para que possamos estudar com dedicação, para que possamos vencer a preguiça, para que possamos vencer a apatia que surgirá no decorrer da nossa caminhada. Que nós façamos tudo na força do Teu Espírito, ó Deus. Que ensinemos e aprendamos no poder do Teu Espírito. Que esta escola, ó Deus, seja uma escola que ensine
para a glória do teu nome. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém.